Boa noite, me chamo Rayane, sou estudante da Escola 7 Francisca Marluce Nunes Queiroz, cursando terceiro ano. A nossa escola irá realizar uma feira cultural com o tema Piauí, onde terá várias apresentações, incluindo o podcast literário, que será abordado alguns escritores piauienses. Um deles é o Francisco de Assis Almeida Brasil, mais conhecido como Assis Brasil. Ele é um grande escritor piauiense, que hoje vamos ter a satisfação de estar recebendo. Olá, boa noite. Me chamo Patrícia. Gostaria de, primeiramente, estar agradecendo você por ter aceitado nosso convite para estar participando do nosso podcast literário. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado pelas boas-vindas. Agradeço também a vocês duas por terem me convidado. É sempre um prazer falar da literatura piauiense, algo que é tão importante para mim e eu tenho orgulho de fazer parte dela. Para darmos início à nossa entrevista, queremos saber um pouco sobre sua trajetória. Como foi que você se tornou um escritor? Bom, eu sou piauiense, parnaibano, claro. Mas aos 12 anos de idade, eu me mudei para Fortaleza, cidade de minha mãe. Através de minha mãe, eu tive acesso a esse mundo artístico muito cedo. Ela era apóloga, tocava piano, mas também escrevia textos para teatro. Um deles até, com o nome Os Três Malandros, ela me incluiu, ela me usou. Eu e os meus dois irmãos para representar os Três Malandros. Também tive a influência do meu pai, que também gostava muito de ler, comprava diversos livros para nós dois. Aos meus 15 anos, com a influência do professor de português, escrevi o primeiro texto literário, que foi um apólogo, com o nome O Porte e a Palmeira, inspirado num apólogo de Machado de Assis. Assis Brasil, qual foi a primeira obra que você leu? Minha primeira obra que eu li foi de José de Alencar, Iracema. Na época era muito lida as obras de José de Alencar, mas também gostava de ler livros de aventura junto com meu pai. Você mesmo tendo um misto de obras, você tem um gênero textual que mais te chama a atenção? Você aprecia mais escrever? Um gênero que me aprecia bastante, além da ficção e do infanto-juvenil, é o romance. O romance é o que eu mais gosto, por ser mais complexo de escrever, tem que ter muito conhecimento, e eu gosto dessa dificuldade. Me atrai muito. Você, um grande escritor, mestre da literatura, tem uma quantidade muito grande de títulos publicados. Dá para viver sendo escritor? Dá sim. Sempre vivi da literatura. Até porque, além dos meus livros republicados, eu sempre escrevi artigos e críticas para o jornal. E isso me dava dinheiro. Na época que eu trabalhava em Rio de Janeiro, né? Trabalhei no jornal de lá. Suas obras da tetralogia piauiense foi composta por 4 obras, que é a Beira Rio, Beira Vida, que particularmente é um livro muito bom, recomendo, já li. A Filha do Meu Quilo, O Salto do Cavalo Cobridor e Pacamão. Qual é a personagem entre esses diversos livros que você mais aprecia, que você teve uma visão diferente na hora de fazer, na hora de criar o livro? Um personagem dentre essas obras, a que mais me chamou a atenção e me marcou foi a Luísa, de Beira Rio e Beira Vida. Luísa foi um personagem que realmente existiu. Ela viveu ali comigo na minha infância. Luísa, que era uma prostituta aposentada, né? Já era velha. Na época ela lavava roupa lá para casa, junto com minha mãe, né? Minha mãe sempre ajudou ela. Mas quando ela sumia, eu ia atrás dela no cais, né? Pelo fato de ela sempre ter vivido por lá trabalhando, né? Aí ela sempre recorria para lá. Na época eu tinha uma bicicletinha amarela, que
facilitava, eu ia até o cais. E algo que me chamou a atenção na Luísa foi que desde a avó dela e a mãe dela sempre foram prostitutas, e esse bastão foi passado de geração em geração. Isso me inspirou tanto para criar a obra Beira Rio, Beira Vida. Você já viajou para outros lugares, fora o estado do Piauí? Sim, morei bastante. Morei um tempo, aliás, no Rio de Janeiro. Como essa mudança de ambiente influenciou na criação de uma obra? Essas viagens para outros estados influenciam, sim, na criação de obras, né? Mas isso depende também de cada escritor. Por exemplo, eu conhecia um poeta pernambucano que nunca saiu de sua terra natal, mas que tinha uma formação cultural incrível e publicou grandes obras. Vimos que você levou uma vida simples, mesmo sendo um grande escritor e ganhador de tantos prêmios. Qual é a sua percepção quanto ao dinheiro? O dinheiro, ele nunca me chamou a atenção de forma alguma. Eu nunca tive dificuldades de encontrar emprego no Rio de Janeiro. Até porque eu sempre tive formação e tive bastante cultura também. E quando eu me candidatava ao emprego, eu sempre era o melhor. E qual foi a obra mais importante, de maior destaque? Nessa pergunta, a obra mais importante não tem aquela mais importante, até porque todas foram importantes para mim. Todas têm ali uma história para contar, né? Mas as que são mais citadas em entrevista, ou até que o público chega a me perguntar, é sobre Beira Rio, Beira Vida, A Filha do Meu Quilo e Os que Bebem como os Cães. Esses são os que mais o pessoal me perguntam sobre eles. Na sua obra, A Filha do Meu Quilo, uma mulher independente, como foi para você criar essa personagem? A criação desse livro, A Filha do Meu Quilo, foi inspirada na minha namorada, que é Cota, né? Foi inspirada nela. E o título do livro, que seria A Filha do Meu Quilo, foi inspirada pelo pai dela, que na época ele era conhecido como Meio Quilo. Apelido que foi dado pela comunidade. Pelo fato de ele ser pequenininho, baixinho, né? Aí eu me inspirei no título da obra dele. No livro, Os que Bebem como os Cães, uma obra extremamente política, né, que aborda a questão da falta de liberdade, a própria ditadura. Houve dificuldade para publicar o livro? Apesar da época difícil, eu não tive problemas de publicar a obra. Mas a mesa julgadora do prêmio Almap estava com medo de eu ser perseguido, né? Tão tal que no dia da cerimônia convidaram Carlos Drummond de Andrade para servir de escudo. Quando eu cheguei à cerimônia, tinha até mais policiais do que pessoas lá de fora, né? Você continua escrevendo, mesmo com já tanto tempo nesse ramo? Sim, continuo escrevendo, mas o público-alvo já não é o mesmo. Agora estou focado mais no infanto-juvenil. Não estou mais escrevendo tanto romance e outras ficções. Qual o conselho que você deixa aí para esse público jovem de hoje, tecnológico? Para a nova geração. Eu recomendo que eles leiam bastante, procuram livros. Pode ser um pouco até chato, né? Porque no começo também eu não gostava, né? Tanto é que eu fui influenciado bastante. Mas que eu recomendo que eles leiam bastante. É bom. Gera muito conhecimento. Não só esperar pelos professores na sala de aula também, né? Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast e gostaríamos que o nosso escritor, Assis Brasil, estendesse o convite da nossa feira cultural. Reforçar aqui o convite a você que está nos assistindo a vir prestigiar essa feira cultural
que os alunos estão organizando aqui na Escola Francisca Marlúcio Nunes Queiroz, né? É um tema muito legal, muito bom. Nosso estado tem uma cultura muito rica e muitas obras muito legais. Então, venha você fazer parte disso, venha participar, venha ver, tirar dúvidas. Eu estarei aqui para tirar dúvidas de vocês. Podem fazer perguntas sobre minhas obras. Estarei aqui à disposição. Então, venha participar. Queremos aqui agradecer mais uma vez você por ter aceitado nosso convite para estar participando do nosso podcast. E dizer que nossos postos estarão sempre abertos para você, quando você quiser dar uma visita, fazer uma visita aqui pra gente, trazer algumas obras para os nossos alunos conhecerem. Será sempre bem-vindo. Obrigado. Foi um prazer, né? Esse bate-papo que tivemos foi muito bom. Muito bom mesmo. Agradeço de novo pelo convite. Sempre bom falar das minhas obras e da cultura piauiense.